fazer esse papel de destruir a célula modificada seriam os linfócitos TCD8, os linfócitos citotóxicos. Já na ausência de MHC de classe 1, porque a célula tumoral, por exemplo, ela tenta perder o seu MHC de classe 1 para driblar o sistema imune. Tipo, o sistema imune, você não me pega, eu não tenho MHC de classe 1, então o linfócito TCD8 não pode me destruir. Então chega a célula natural que ele fala, eu posso sim. Então ela destrói na ausência de MHC de classe 1. Então a alternativa segunda e a terceira estão corretas. As alternativas 2 e 3 estão corretas. Então a questão 8, a afirmação correta é a letra D. Vamos então para as duas últimas abertas, tá? A imunologia é a ciência responsável pelo estudo do sistema imunológico e suas funções. O sistema imunológico pode ser dividido entre sistema imune inato e sistema imune adaptativo, sendo formado por células específicas e com funções distintas em cada um dos grupos. Sabendo disso e com base em seus conhecimentos, cite 3 diferenças. Então isso, gente, vocês têm que prestar atenção. Eu pedi 3. Teve gente que escreveu tudo bonitinho, mas citou só 2. 3. Siga as instruções. Entre o sistema imune inato e adaptativo, exemplificando um tipo celular em cada um dos grupos. Então, além de citar 3 características distintas entre essas duas, o sistema imune inato e adaptativo, eu gostaria que vocês dessem um exemplo celular, que vocês já sabem de qual os tipos de células que compõem o sistema imune inato e adaptativo. Então, o que vocês poderiam colocar? Sistema imune inato, presente ao nascer. A resposta não é específica, ou seja, ele não reconhece aquele patógeno, sabendo corretamente que patógeno que é, não. Ele reconhece, então, os PAMPs, né? Não muda de intensidade com a exposição, ou seja, não vai gerar, então, memória imunológica. Já a imunidade adquirida, adquire a partir da exposição ao patógeno. Ela só é ativada quando tem um patógeno, o sistema imune inato não consegue, por exemplo, destruir 100% esse patógeno, acaba ativando, vamos assim dizer, a imunidade adaptativa. É uma resposta específica para determinado patógeno, aumenta a intensidade com uma segunda exposição, gerando assim a memória. Por isso que a resposta é muito mais rápida. Aqui o que vocês poderiam falar? Monócitos, neutrófilos, fagócitos eu também aceitei, não tem problema. Células dendríticas, mastócitos, eosinófilos, natural killer. E aqui, linfócitos T, linfócitos B, linfócitos auxiliares, linfócitos citotóxicos, plasmócitos, tá bom? E a última, o que eu mais queria dessa alternativa, dessa questão? Vamos lá. A inflamação é um processo que pode ocorrer quando o organismo é invadido por patógenos. E dessa forma é necessária a migração de células do sistema imunológico para o local da infecção. Com base nesse processo de migração, descreva os passos que um leucócito precisa realizar para sair da corrente sanguínea até chegar ao foco inflamatório. Bom, aqui a gente vai ver que são 4 passos. O primeiro, denominado rolamento, onde esse leucócito, através das quimiocinas que foram direcionadas para ele tentar ir para o foco inflamatório, ele começa a desenvolver algumas moléculas de adesão chamadas de selectinas. Só que essas moléculas de selectinas não são muito fortes. Ele acaba rolando pelo capilar sanguíneo, só que depois ele começa a adquirir moléculas de adesão mais fortes, chamadas então de integrinas, onde ele acaba se ligando ao endotélio e ficando preso nesse endotélio, não levando o rolamento de acordo com a direção desse sangue. Então aqui ele inicia o processo de ficar preso nesse endotélio. Depois ocorre a diapedese, ocorrem modificações do citoesqueleto desse tipo celular, onde essas modificações, ela muda a conformação dessa célula para conseguir passar pelo endotélio, tá bom? Endotélio, então, são essas célulazinhas aqui, tá bom? E migração, ele acaba de passar, migra, então, para o tecido para realizar a sua função, que é a destruição de algum patógeno, a fagocitose, a liberação de outras citocinas. Então, eu gostaria que vocês tivessem falado os 4 citados: selectina, integrina, modificação do citoesqueleto e também ir para o foco inflamatório, onde vai ter aquela bactéria e realizar a sua função.
Considerei muitas coisas e entendi o raciocínio de vocês, mesmo não colocando selectina ou integrina, mas era esse slide que eu gostaria que fosse 100% descrito. Mas vocês foram muito bem, a maioria também acertou essa questão, tá bom? Bom, gente, então a gente corrigiu toda a prova. Hoje a aula vai ser um pouco menor mesmo, porque não adianta eu ficar passando conteúdo sem ter correção. Eu ainda vou corrigir com vocês todos os nossos exercícios. Agora eu vou fazer uns exercícios um pouco menores, tá bom? Porque agora a gente já vai para VA2, VA3, e a matéria é um pouco maior, mais bruta, vamos assim dizer, né? Então, eu queria agradecer a vocês interagindo comigo. Hoje é o último dia para enviar todos os exercícios a todos que eu dei até hoje, tá bom? Tirando o de hoje, que vai ser para a próxima semana. E o que eu vou enviar esse exercício para vocês? Eu quero que vocês respondam esse tipo de exercício pelo Google Forms, que é aquela plataforma que vocês fizeram, a VA1, tá? E tá valendo ponto. E esse exercício, o que eu gostaria? Eu gostaria que vocês escolhessem, por exemplo, 2 questões da prova que vocês tivessem maior dúvida, tá? Não peguem essas questões de o porquê, ou 1, 2, 3 está certa. Peguem esse tipo de questão, tá bom? Vocês vão colocar o título, ou o enunciado da questão para mim. E eu quero que vocês coloquem o porquê ou não cada alternativa está correta. Aqui eu já passei alternativa por alternativa para vocês, então tá bem tranquilo. Eu quero que vocês coloquem as vacinas, coloquem essa frase depois. Essa alternativa, ela está certa ou errada por causa disso, disso, disso. Essa está certa ou errada por causa disso, disso. E escolher 2 questões da prova para realizar esse processo. Como, por exemplo, a questão 5 e a questão 3. Fazer também a mesma coisa, colocar o enunciado. Questão 3, professora, o enunciado é esse. Aí coloca as alternativas e explique justificando. Eu não quero falar, tá errado porque tá errado. Não, por que está errado? Ou tá errado porque essa tá certa. Não, tá? Eu quero justificar o porquê cada um está errado ou o porquê cada um está certo. O porquê, justificativa. Esse vai ser o exercício. Não vou passar aquele exercício grandinho de 10, 9 questões que eu geralmente te envio. Eu quero desse jeito. Eu vou enviar amanhã para vocês, hoje para vocês pelo Google Forms, o Google Formulário, e vocês vão responder como se fosse a VA1. O nome de vocês, e-mail, e responde para mim. Vocês têm até o dia 30 para me encaminhar, né, para dar o ok e enviar isso para mim, correto? Mas eu vou passar essas instruções no e-mail. E aqui eu gostaria de agradecer a todos vocês, enfermeiros, que ainda estão em processo de formação, mas muitos já são atuantes, porque vocês estão fazendo por nós e nós vamos fazer por vocês, que é tentar ficar o máximo em casa para reduzir, então, essa contaminação, essa disseminação da doença e aumentar, assim, o isolamento social. E para quem pode ficar em casa, a dica ainda é que fique em casa, tá? Então, tudo correto, prova totalmente corrigida. O exercício vai ser enviado pelo Google Forms hoje. E vocês vão ter que enviar, vão ter que realizar ele, responder ele pelo Google Formulário, igualzinho a VA1, desculpa, não chegou ainda a VA3. E tô com saudade de você, gente. Mantém contato comigo, me manda dúvidas por e-mail. Não vejo a hora de ver a carinha de vocês. Daqui a pouco vocês vão estar formando, gente. Passa muito rápido. E eu tô aqui pro que vocês precisarem, tá bom? Então fiquem com Deus.